Oi, eu sou a Joy e hoje eu tô aqui para trazer 5 dicas importantes e que você precisa saber antes de vender os seus panetones. Você tá acompanhando essa série especial de Natal que eu tô trazendo aqui no canal? Ela já tá rolando desde outubro e esse já é o 7º vídeo e a gente aqui já falou sobre organização de produção, o que você vai precisar para começar a vender seus panetones, sobre o dilema de fazer massa caseira ou comprada pronta, sobre antimofo e várias outras coisas que a gente falou e ainda vai falar nessa série. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link da playlist completa para você. Aí é só clicar e assistir caso você tenha perdido algum, certo? A grande maioria dos vídeos tem a ver com panetones porque eles são, sem sombra de dúvidas nenhuma, o doce mais lucrativo dessa época do ano. Assim, disparado mesmo. É uma época muito boa porque para ganhar um bom dinheirinho com os panetones, você não vai precisar assim de um investimento muito grande. Com investimento muito baixo, você tem um retorno incrível. Então, no vídeo de hoje eu trago 5 dicas que eu considero super importantes se a sua intenção é lucrar produzindo e vendendo os seus panetones trufados. A primeira dica, ela é básica, mas ela é importante. Tenha 2, 3 tamanhos diferentes de panetones no seu cardápio. Isso é uma coisa bem legal e que eu só aprendi na prática mesmo. Por que eu acho isso tão importante? Porque cada tamanho atende um propósito diferente do cliente. E aí você fica com opções mais baratas, aquela versão mais tradicional, porém mais cara, que é o panetone de 500 gramas. Que na verdade depois de recheado ele fica pesando mais de 1 quilo, mas isso vale outra dica que eu já falo sobre isso. Esse panetone maior geralmente é comprado para consumo da família inteira ou para ser servido na ceia de Natal. Claro que as pessoas também gostam de comprar ele para presentear, mas não é a mais saída para essa opção. A melhor opção para presentear são os panetones de 250 gramas. Por isso que ele também não pode ficar fora do seu cardápio. E tem também a versão mini, que são aqueles mini panetones de 100 gramas, que são uma opção para um mimo mais pessoal, o presenteado vai comer sozinho, muito provavelmente. Então é uma ótima opção para compra em volume maior. Esses panetones de 100 gramas, panetones pequenininhos, é muito difícil que a pessoa compre um só. Geralmente elas compram vários, compram 5 ou mais para presentear várias pessoas e isso deixa esses panetones muito lucrativos para a gente. Você pode inclusive incentivar a compra em quantidade, tipo, compre 5, leve 4. Mas é preciso precificar direitinho para ver se esse retorno vai valer a pena. Se você não tem certeza se a sua precificação está correta, não arrisca esse tipo de promoção porque pode ser um tiro no pé. Uma estratégia dessa precisa ser bem calculada, bem pensada antes, certo? Eu comentei agora sobre o peso dos panetones. Então, cuidado com isso. Os panetones trufados, eles dobram de peso com relação ao tamanho da forminha. Então, um panetone do tamanho de 500 gramas, geralmente, depois de recheado, pode chegar até 1,2 kg ou mais, dependendo do que você aplicar no topinho dele. Os panetones de 250 gramas vão pesar ali em torno de 600 até 700, dependendo do topinho também. E os mini, que é aquele tamanho de 100 gramas, eles pesam geralmente 200, 300 gramas depois de recheado, ou também com cobertura. Então, quando você for divulgar os seus panetones para vender, deixa o peso dele bem claro para o cliente saber que ele vai estar bem recheado. Isso valoriza bastante o seu produto também. O pessoal gosta de ter um produto bem recheado, sem miserê. Então, faça questão de colocar o peso do seu panetone, que isso vai facilitar para você vender mais. A segunda dica importante é: converse com o seu cliente sobre a durabilidade do seu produto. Isso é uma coisa bem importante, inclusive. Como o pessoal já está acostumado a comprar o panetone industrializado, com uma durabilidade bem longa, até os trufados dessas lojas de chocolate, tipo Cacau Show e companhia, o pessoal, os clientes já estão imaginando que os nossos panetones também têm essa durabilidade. E tudo bem não saber, nós que somos profissionais que precisamos instruir eles a esse respeito. Então é muito comum o pessoal comprar panetones trufados para presentear amigos e parentes, até nos amigos secretos da vida. E aí sabe-se lá quanto é que a pessoa que recebeu esse presente vai decidir comer.
quando decidir comer, pode muito bem já tá até estragado. Eu falo isso porque isso já aconteceu comigo. Então, além de etiquetar a embalagem com a data de fabricação e validade, vale conversar com o cliente na hora da encomenda ou na hora da entrega e explicar que a validade do seu produto é curta, mas que se ele quiser uma durabilidade maior, ele pode conservar, ele pode manter em refrigeração ou até congelar por 90 dias. Claro, se o seu recheio suportar congelamento. Isso vai garantir que a pessoa que for consumir vai saborear dentro da validade e ainda saboroso, certo? Mas é importante que os seus recheios possam ser congelados, certo? Mas conversar com o cliente é essencial. A terceira dica é sobre panetones salgados. O meu conselho para você é, se você não faz salgados, não entra nessa onda. Por que eu digo isso? Porque os panetones salgados, eles vão exigir de você ingredientes extras que você não tem o hábito de comprar e ter em estoque. São ingredientes muito aromáticos, por assim dizer. Calabresa, queijo parmesão, bacon, essas coisas. Então, quando a gente tem uma geladeira só uma geladeira para armazenar tudo, os doces podem acabar absorvendo esses aromas e isso não é legal. O forno também. Se a gente acha uma fornada de panetone salgado e logo em seguida vai assar um panetone doce, o doce pode ficar com o aroma desses ingredientes ou vice-versa. Então, assim, não é interessante. Se você já faz panetone salgado e para você dar certo, beleza, pode continuar. Mas se você não faz e tá curiosa para testar, eu não recomendo muito. Isso vai exigir de você, além de um estoque extra com ingredientes diferenciados, vai exigir de você até um espaço para você armazenar separado da sua produção de doce, que é para não arriscar os aromas pegarem, né, os doces e os salgados pegarem aroma um do outro. Então, se você deseja produzir para uso pessoal, para presentear a família, ok, eu tô falando aqui de venda mesmo. Então, essa não é uma coisa que as pessoas costumam falar, mas eu já senti isso na pele, é por isso que eu não recomendo. A não ser que você já trabalhe com panetones salgados e tenha todos esses cuidados para não misturar esses aromas. A quarta dica é não invente muita moda nos recheios. Pela minha experiência, os clássicos são os que mais vendem. Claro, tem uma novidade legal e vende, mas os campeões de venda são geralmente os mais clássicos. Entra ano e sai ano e isso não muda. Então, o que eu aconselho é, prefira os clássicos e evite usar frutas frescas, porque a validade dela é só um dia e às vezes o cliente compra para consumir alguns dias depois. Lembrando que os panetones trufados e panetones recheados não são a mesma coisa. Todo panetone trufado é recheado, mas nem panetone recheado é trufado. Como assim, Joy? Buguei. É que para o panetone ser trufado, ele precisa usar um recheio à base de trufa, ou seja, à base de ganache com chocolate de verdade e não cobertura. Se o panetone for recheado, ou com mousse ou com brigadeiro, por exemplo, ele vai ser um panetone recheado, mas não é um panetone trufado. Por que saber disso é importante? Porque um panetone trufado acaba sendo mais chocolatudo, ele tem um custo mais alto e tem um apelo maior de venda do que um panetone recheado. Se você pretende vender os panetones trufados, é legal que o seu cliente saiba dessa diferença, porque ele pode inclusive valorizar mais isso e você acabar vendendo mais. Então vale inclusive você postar essa informação dessa diferença entre os dois no seu Instagram, nas suas redes sociais, como uma forma de curiosidade, para informar mesmo. Até no Stories do WhatsApp, Instagram, porque isso vai valorizar ainda mais o seu produto e te trazer um diferencial da concorrência. Porque, afinal de contas, não é todo mundo que faz panetones trufados de verdade, certo? Então, ter esse diferencial acaba sendo bem legal. A quinta dica é sobre otimizar os recursos para não ter desperdício. Ó, crie subprodutos como panetone. Como assim, Joy? Quando a gente faz panetone trufado, a gente tira o miolo dele para aplicar o recheio, certo? É uma delícia comer esse miolinho, eu sei, mas fazendo isso a gente está colocando o nosso lucro no lixo. Então, você pode utilizar esse mesmo miolinho para fazer panetone no pote, panetone na taça.
trufa de panetone, bem amado de panetone, que é tipo um bem casado, mas com a massinha do panetone. Sabe aquele pão de mel que você monta ele na forminha de acetato? Você pode usar panetone ao invés do pão de mel. Ou seja, ideias não faltam e isso aumenta muito, muito o lucro da gente. Os recheios você pode utilizar os mesmos que você já utiliza nos seus panetones trufados. Então, nem o estoque você precisa criar nova. É só uma nova roupagem e vai criar um produto tipo, comprou, comeu. E dá até para entregar no iFood, nesses aplicativos de delivery. Fora que ao consumir um produto desse, de baixo custo, o cliente já vai conhecer o sabor do seu panetone, aquele de alto valor, e aí pode acabar encomendando esses panetones maiores para presentear ou até para servir na ceia com a família, certo? Então pode gerar vendas. Isso é super legal. Bom, bora recapitular aqui as 5 dicas então? Primeiro, tenha 2 ou 3 tamanhos diferentes de panetone, porque isso vai te ajudar a vender mais. Segundo, converse com seu cliente sobre durabilidade. Panetones trufados e recheados têm uma validade curta por causa do recheio, mesmo que seja feito com panetone comprado pronto. Terceiro, nem sempre fazer panetones salgados é uma boa ideia. Se você não faz salgados, isso pode mais atrapalhar a sua produção do que te ajudar. A quarta dica é sobre os recheios. Não precisa criar assim muitos sabores e nem inventar sabores mirabolantes. O simples converte mais, lembra disso. E a dica número 5 é crie subprodutos com panetones. Além de ajudar a não ter desperdício, esses subprodutos ajudam você a vender mais, usando os mesmos ingredientes que você já usa normalmente. Então, não é pão duro, não é ser pão dura, é otimização de recursos que fala. Então é isso. Se você gostou das dicas de hoje, não vai embora sem deixar seu like, porque ele me ajuda demais, me deixa feliz. Meu muito obrigado pelo seu carinho de assistir esse vídeo até o final. Beijo bem doce pra você e até o próximo vídeo.